remota, em plataformas específicas, e produzimos muito. Inclusive publicizamos esses números, tanto o Judiciário brasileiro, em todas as suas esferas de atuação, como o Ministério Público também, tem produzido muito nessa época, desde do início desse recolhimento, desse isolamento. E produzimos servidores e membros através do processo eletrônico, através do teletrabalho. A par disso, que é a atuação comum, né, do Ministério Público, além disso, o Ministério Público brasileiro, o Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, se organizaram em grupos de atuação nacional, grupos de atuação locais, nos estados, para tratar da temática da pandemia, ou seja, para tratar das consequências ou das medidas jurídicas adequadas ou necessárias para uma eficiência maior, um tratamento bem mais eficaz das questões relacionadas ou dos conflitos que podem surgir por conta desta pandemia. Então, existem grupos organizados no plano nacional e nos planos locais. No plano nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público criou um grupo nacional de atuação, e esse grupo nacional de atuação tem sede na Procuradoria-Geral da República e tem representantes em todos os estados da federação, né? Tanto do Ministério Público Estadual, de cada estado, como do Ministério Público Federal em cada estado. Nós temos reuniões diárias, trocamos mensagens, trocamos atuações e trocamos impressões o dia inteiro. No plano local, nós também, na Procuradoria da República no estado do Ceará, temos um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho que foi criado a partir da atuação de uma colega que é a promotora a natural do caso. Então, nós integramos hoje nesse grupo de trabalho 5 colegas que trabalham exclusivamente nessa temática, em parceria com outro grupo de trabalho local, que é o grupo de trabalho do Ministério Público Estadual, e que também tem a participação da Procuradoria do Trabalho. Então, nós temos um outro grupo local, membros do Ministério Público Federal local e membros do Ministério Público Estadual e do Trabalho local. Nós também trabalhamos em todas as questões relacionadas a isso no estado do Ceará. Então, nós temos o grupo nacional e o grupo local. E eu vou dizer uma coisa, viu, Rodrigo? Essa atuação tem consumido muita energia nossa, viu? São muitos conflitos muito complexos, porque geralmente envolve atuação de ordem política, envolve também uma atuação de ordem técnica muito refinada, ou seja, muito específica, conhecimentos de saúde, conhecimentos de economia de várias áreas, e, portanto, não é fácil tratar dessas questões. Mas existe um grupo também, é importante dizer, que é um comitê estadual, criado pelo governador Cambiano, que aí ele já envolve, aí é um grande grupo de construção de consenso, que envolve o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Judiciário Federal, o Judiciário Estadual, representação dos empresários, as secretarias de governo envolvidas, Secretaria de Saúde, de Justiça, Casa Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, ou seja, um grande grupo. Esse grande grupo se reúne sempre nas terças-feiras. Hoje foi dia de reunião, passamos mais de 2 horas reunidos. Então, nesse grande grupo, que é o grande comitê, que eu considero que seja a grande estrutura de construção de consensos locais, né? Então, as demandas são tratadas ali, as sugestões são feitas ali, essas entidades têm alta representatividade, tratam do interesse dos seus representados, a OAB também está lá presente, e aí a Defensoria Pública, então a gente vai conversando, a gente vai tratando de todas as questões que surgem, tentando tirar dali um consenso sobre a política pública que deve ser formulada, que deve ser adaptada, que deve ser desencadeada para tratar de forma mais efetiva
das consequências dessa pandemia no nosso Estado. É um grande fórum de construção de consenso. Só que esse foi criado e é presidido pelo governador do Estado do Ceará, envolve o prefeito Roberto Cláudio, envolve várias secretarias. Doutor Alessandro Salles, chegando aqui perguntas aqui dos seguidores, uma pergunta aqui ele faz parte da diretoria do Ceará Sporting Clube, Ricardo Costa, meu amigo, gente boa. Pode falar. Ricardo, o Ricardo pergunta, doutor Alessandro, como o Ministério Público está tratando os eventos com grandes públicos? Por exemplo, futebol e shows. Eu acredito, viu, Ricardo? Ricardo Costa, um abraço. Eu acredito, viu, Ricardo, que isso vai demorar um tempo considerável ainda, viu? Porque você veja, nós estamos hoje numa situação de alcançarmos nós chamamos, os epidemiologistas chamam assim, nós aprendemos a chamar assim também, né? O pico da curva de infecção, não é isso? É isso que nós chamamos. Então nós estamos caminhando para lá, ok? Para diminuirmos o tamanho dessa curva, para que ela possa caber na condição de atendimento inspiradores, nós temos que fazer um distanciamento social. Estamos nessa fase agora, tentando ainda chegar no pico da curva, com essa curva não tão alta, para ela caber no nosso sistema de saúde. Quando nós passarmos por isso, pelo pico da curva, e nós formos, então, lentamente, né, na evolução, tratando dos casos e diminuindo os contágios, aí nós vamos retornar a um convívio social mais amplo, ok? É importante dizer que nós estamos em convívio social, só que restrito. Nosso convívio social não foi perdido. Nós estamos em isolamento social, ou seja, um convívio social mais restrito. Ok. Não estamos no famoso lockdown, né? Tudo bem. Pois bem, ele vai se abrir, esse convívio vai se abrir. No entanto, atividades que, pela sua própria natureza, provocam aglomerações de pessoas, né? Essas atividades, elas merecerão um cuidado maior. Então, o que é que eu projeto para esse tipo de evento? Primeiro, eu projeto a possibilidade gradativa de liberação através de capacidades que vão dos jogos sem torcedores, no primeiro momento, para jogos com poucos torcedores, com a capacidade muito reduzida de acesso, para que gradativamente a gente vá aumentando esse gradiente de ocupação, na medida em que o nosso sistema de saúde estiver totalmente tranquilo, as nossas curvas de epidemia estiverem totalmente baixas, aí a gente vai aumentando a participação efetiva de torcedor, no caso do futebol, ou de outros eventos, como shows, essas coisas todas. Então, nós vamos fazer isso gradativamente, pode ter certeza disso. Tem uma pergunta aqui, doutor Alessandro, da advogada, doutora Angélica de Holanda. Como o senhor... ela acredita que estamos diante de uma colisão constitucional, saúde versus economia. Como o senhor vê essa colisão? Essa colisão é evidente, né? Ou seja, as medidas que foram estabelecidas para conter o crescimento dos casos de contágio, elas causaram, evidentemente, um impacto econômico significativo. Não há dúvida sobre isso, todos estamos sofrendo com isso, principalmente aqueles que trabalham nos setores produtivos da sociedade, né? Nas atividades produtivas, aqueles que geram riqueza, geram emprego, geram renda significativa. E nós estamos vivendo este dilema. Este dilema, hoje, aqui é o dilema, ok? Por quê? Você tem um dilema quando você tem possibilidades de escolha. Em pouco tempo, vamos torcer para que isso aconteça, para que esta colisão possa se tornar um dilema. No momento em que essa colisão entre a saúde e o exercício pleno das atividades econômicas, das liberdades, se tornar um dilema,
nós teremos evoluído. Eu vou dizer por quê. Porque hoje, na opinião das autoridades sanitárias do país, no plano federal, no plano estadual, no plano municipal, esse dilema não existe. Hoje, toda a política pública é voltada para a contenção mesmo, ou seja, a diminuição do número de contágios. Essa diminuição de número de contágios irá resultar na diminuição de demanda no sistema de saúde. Essa diminuição de demanda no sistema de saúde irá aumentar essa possibilidade de atendimento, que irá resultar na diminuição significativa dos óbitos. Então, hoje, no momento que nós estamos aqui, dia 14/4/2020, 19h33, esse dilema não existe. Por quê? Porque a situação de contágio ainda é muito, mas muito perigosa. Se ela continuar se desenvolvendo na velocidade atual, ela tem uma possibilidade efetiva de inviabilizar o tratamento com eficiência dessas situações no sistema de saúde, os óbitos aumentarem, os contágios aumentarem, e nós podemos ir para uma situação de isolamento muito mais drástica. Então, quando nós tivermos este dilema, nós teremos evoluído do patamar que nós estamos hoje. E aí, como é que nós vamos resolver esse dilema quando nós tivermos boa capacidade de suporte adequada aos contágios e possibilidade efetiva de abrirmos o isolamento gradativamente? O dilema, acredito que vai ser resolvido da seguinte forma: nós vamos estabelecer mecanismos, protocolos de atuação, né? Nós não vamos voltar também no primeiro momento com a ampla liberdade. Então nós precisaremos de testes, cada vez mais testes, para identificar pessoas com anticorpos, aquelas que podem ter uma atuação muito mais efetiva em lugares de trabalho, para identificar os grupos vulneráveis, para identificar possibilidades de isolamento desses grupos vulneráveis, e por aí vai. Agora, neste momento, todas essas questões não se impõem ainda. Nós estamos num momento ainda muito inicial, que é um momento de achatamento da curva. E nós temos que trabalhar nisso. Toda hora eu vejo aqui os indicadores de saúde, e nós vemos que esses indicadores de saúde sobem, eles sobem. O número de leitos ocupados, né? O número de UTIs ocupadas, esses números sobem, eles estão subindo nesse momento. E durante algum tempo eles ainda vão subir. Então é preciso agora, neste momento, não se falar nesse dilema. Se tratar primeiro dessa questão de saúde, para alcançarmos um patamar, para entrarmos no dilema e começarmos a trabalhar a forma adequada de ir fazendo essa compatibilização entre saúde e atividade econômica. Doutor Alessandro Salles, quem mandou uma mensagem aqui, fez um comentário, que está nos assistindo, o secretário de Turismo, Alexandre Pereira, parabenizando pela live e mandando um abraço para o senhor. Outro abraço, Alexandre. Tudo de bom, viu? Felicidade. Se cuide. Eu soube que você contraiu aí essa situação, mas acredito que já esteja tudo bem, né? Ele está bem. Eu falei com ele, graças a Deus está bem. Tem aqui um comentário aqui do advogado Bruno Albuquerque, ele dizendo que hoje o Estado está atingindo 90% de ocupação dos leitos. Realmente é um número já bem alto, né? É um número significativo, né? Eu tenho aqui na minha frente, viu, Rodrigo, essas informações, vou já acessar. Mas é um número muito significativo. Veja bem, depende de que leito também, né? Você tem dois tipos de leito, basicamente. Um leito ambulatorial, que é um leito de internamento para recuperação de casos moderados, né? E leves e moderados, que a pessoa não pode ficar em casa, mas também não precisa de uma UTI. E você tem a ocupação dos leitos de UTI. É claro que a ocupação dos leitos de UTI, ela é mais sensível, né? Porque é lá na UTI que você tem um tratamento intensivo, que faz uma diferença significativa na sua situação de recuperação, né? Então, na medida que os contágios aumentam, o que nós estamos vendo no Estado
aqui nos indicadores que eu estou aqui na minha frente, é um aumento